Bom dia, ouvintes do Manhã Cidade. Vamos fazer uma viagem neste sábado com futebol pernambucano, futebol do Brasil e até a decisão do título mundial que o Fluminense começa na próxima segunda-feira. Falando de FIFA, a FIFA e a Conmebol vêm ao Brasil no mês de janeiro para verificar de perto tudo que está acontecendo na CBF. Pediu inclusive que as eleições só fossem marcadas após a vinda dos representantes da FIFA e da Conmebol. A coisa está complicada e vamos ver o desfecho de como é que vai acontecer. Do futebol pernambucano, Jorginho deixou o esporte pelo Regatas, vejam bem, deixou o esporte pelo Regatas e o Jean Carlos, que estava no Ceará, foi emprestado ao Juventude. Dois atletas que com certeza serviriam a qualquer clube de Pernambuco, principalmente ao time do esporte. Náutico, uma boa notícia, recebeu o certificado de clube formador pela CBF e a partir de agora a divisão de base ou a divisão de base do Náutico serão oficializadas para qualquer transação nacional e internacional. Porto, de elenco formado, já estreia do Campeonato Pernambucano fora de casa no dia 10 de janeiro contra o Retrô na Arena de Pernambuco. O Central também estreia, que em casa, evidentemente, contra o Afogados no dia 14 de janeiro. Então, o Porto começa no dia 10 contra o Retrô em Recife e o Central começa no dia 14 contra o Afogados aqui do Lacerdão. Com a situação, o Central, com a pretensão que tem de chegar à reta final do campeonato, tem que começar com o pé direito, vencendo a equipe do Afogados, boa equipe, muito bem treinada pelo Manta. Quanto ao Porto, sabe das dificuldades que enfrentar o Retrô, principalmente na capital pernambucana. Outros jogos, Santa e Maguari, também no dia 10, no dia 13, o Sport tem uma pedreira jogando em Petrolina. No dia 14, o Náutico estreia em casa contra o Salgueiro. Portanto, Retrô e Porto, Santa e Maguari, Petrolina e Sport, Náutico e Salgueiro, Central e Afogados. Essa a primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol. A boa notícia é que o Salgueiro confirmou a sua presença no estadual. É uma boa para o sertão pernambucano, para o próprio Salgueiro, pela história que ele construiu e, consequentemente, para o campeonato estadual. Um outro detalhe é que nós teremos exatamente o Santa Cruz com dois amistosos, um hoje contra o Serra Branca e outro no dia 30 contra a equipe do 13. Ambos os jogos serão na Arena de Pernambuco. E para fechar, o Fluminense, pela primeira vez, decide o título mundial. Já está no mundo árabe desde quarta-feira passada. O técnico Fernando Diniz sabe dos obstáculos, das dificuldades e, consequentemente, do adversário, mas vai encarar com a realidade do clube, que tem atletas experientes, a exemplo do Ganso, a exemplo do próprio Felipe Melo, entre outros, para ver o que é que acontece nessa primeira partida, visando a pretensão de conquistar o título mundial para o futebol de Pernambuco. Então, para o futebol do Brasil, perdão. Então, essas e outras notícias aconteceram ao longo da semana. Central trabalhando, o Porto também, Náutico, Santa também trabalhando, só o Sport é que ainda não se apresentou. Para mim, uma falha, porque o tempo passa e o Sport já começa a sua maratona jogando fora de casa contra o Petrolina, no dia 13 de janeiro. Ou seja, falta menos de 30 dias. É no dia 13, nós estamos hoje a 16 do mês de novembro. Então essas foram as notícias do futebol pernambucano nesta semana, esperando, logicamente, boas e promissoras notícias na próxima semana, principalmente para os dois representantes da capital do Agreste. Grande abraço, fiquem com Deus
eu quero lembrar que na próxima segunda-feira nós teremos o último Arena da Cidade do ano, com a participação de grande parte da nossa equipe, para nós debatermos, não esse ano, mas debatermos 2024, principalmente no futebol de Pernambuco. Um abraço, bom fim de semana, eu me encontro com vocês na próxima segunda-feira.